Êxodo 14, e deixa aí grifadinho na sua Bíblia aí com uma marcação. Domingo agora nós teremos a nossa Santa Ceia às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então é necessário que você faça a sua inscrição para o link da manhã, que eu vou liberar amanhã, na sexta-feira, e no sábado eu libero o link do domingo à noite. Os irmãos entenderam que estão aqui? Então você de casa aí também que está nos ouvindo, fique ligado que amanhã eu libero o das 9 horas o culto de Santa Ceia do domingo, e às 7 horas da noite do domingo eu vou liberar no sábado pela manhã também. Lembrando, irmãos, que esse link que a gente coloca à disposição dos irmãos é para que haja controle. Ainda a cidade nossa exige que a gente tenha 30% de capacidade nas reuniões que nós fazemos, tá? Hoje o nosso irmão Rafael, lá de Jardinópolis, ele nos trouxe, tipo um alvará, né, Rafa? A gente já tem um alvará aqui de funcionamento, a gente está tudo em ordem, e para que a gente fique em ordem também com a nossa lei, a gente precisa cumprir essa quantidade máxima de pessoas que não pode ultrapassar de 30% daquilo que nós temos de membresia, tá? Espero que os irmãos compreendam e que façam também a inscrição. E uma coisa que eu quero reforçar, que eu já avisei aqui também aos irmãos, é que uma vez que você fez a inscrição e apareceu a palavra confirmado, é igual voto, você não precisa, votar de novo, você já fez a sua inscrição, já está feito. Ainda eu estou vendo que tem pessoas que estão duplicando o nome ali. Por que isso é ruim? Porque às vezes a gente limita em 30 pessoas, se eu coloco 2 vezes o meu nome, eu posso limitar o Theo de estar frequentando o culto. Só um exemplo, tá? Então a gente tem que fazer uma vez só. Você pode ficar tranquilo que você vai estar inscrito. Se você quiser, antes de fazer a segunda inscrição, entre em contato comigo que eu verifico, para que não haja duplicidade. Por quê? Se haver duplicidade, eu e o William, que é o esposo da Jaque, a gente tem que entrar no sistema, apagar de um lado, depois eu tenho que entrar num outro aplicativo para apagar de novo, para que a gente fique corrigindo uma coisa que não tem necessidade, tá bom? Então eu espero a compreensão dos irmãos. Se você tiver nenê de colo, não precisa fazer a inscrição do nenê, ou criança também, abaixo aí de 5 anos. Eu sei que ela vai ficar com você no banco e vai estar aí, igual está aí as crianças de hoje aí, junto com os seus pais. Certo, irmãos? Jean, é sábado que vem ou já é esse? Dia 7 de novembro, o Jean está preparando um encontro aí, da hora, massa para a moçada. Esteja participando, começa às 7 da noite. A gente deu uma adiantada um pouquinho para ter um tempo. O Jean tem feito junto com a Neila, um salgadinho, tem feito sei lá o que vocês estão fazendo. O dia que eu vim teve salgadinho. Teve um bolo que o Jean fez também de limão. Então assim, além do bate-papo gostoso, ainda você tem um lanchinho para o dia 7, às 7 horas da noite. O Jean vai estar trazendo uma palavra aí para a galera da nossa igreja. Domingo de manhã às 10 horas, Nasa Kids, e são esses os recados, tá? Antes de pregar também, eu quero agradecer aos irmãos que contribuíram com a cesta básica. Ontem eu conversei com a Monique, nós entregamos 20 cestas básicas aqui pela nossa igreja, para ser levado agora nesse final de semana para o norte de Minas. Eu não irei nessa viagem, porque nós não conseguimos fechar um carro aqui de Ribeirão. Como a viagem é muito longa e vai ter que ser de carro, para eu não ir sozinho, eu preferi não ir dessa vez, mas a nossa igreja contribuiu, isso que é o mais importante, tá? Então você que está me ouvindo aí de casa, e vocês aqui da igreja, que contribuíram, que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos lá então? Sem mais delongas, vamos para Êxodo capítulo de número 14. Versículo de número 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim
o fizeram. Guarda esse versículo 4 aí, se você tiver uma caneta, grifa ele, que ele é base. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixassem de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor, grave isso, endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Que Deus possa falar conosco. Texto longo, né? E eu li de propósito para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Deus levanta um homem chamado Moisés, e esse homem chamado Moisés, só para resumir a história, vai tirar o povo dele do Egito, o povo de Deus, para levar a uma terra prometida, que era a terra de Canaã. A gente sabe que para tirar o povo judeu da terra de Canaã, precisou acontecer o quê, pastor Zé Roberto? 10 pragas. Na 10ª praga, houve a morte de todos os primogênitos, filhos, filhas, animais e assim por diante. Nesse meio tempo, o Faraó falou o quê? Vocês podem sair da nossa terra. E aqui, o que aconteceu? O povo está saindo da terra, só que no meio desse acontecimento, acontece algo interessante. A Bíblia nos informa que Deus, ele vai permitir que uma situação aconteça em Israel, ele vai endurecer o coração de Faraó, para que o nome dele seja glorificado entre os egípcios e também a nação dos judeus ou a nação de Israel. Nesse ponto aqui da mensagem, que é a introdução daquilo que eu quero falar essa noite, e já aprendendo uma lição, é que Deus às vezes endurece o coração de algumas pessoas à nossa volta para tratar a nossa vida. Muitas vezes Deus usa situações adversas, não para prejudicar a mim e a você, mas para trabalhar no nosso coração e para que a glória seja dada e rendida somente ao nome dEle. É difícil de nós entendermos isso, porque na nossa sabedoria humana e pequena, a gente acha que Deus deveria nos dar vitória sem antes nós passarmos pela luta. Qual que é o sonho de consumo hoje da geração de adolescente? Ficar rico sem trabalhar, se aposentar com 18 anos de idade. É uma riqueza sem suor, sem sangue, sem lágrimas, sem esforço e assim por diante. Na vida com Deus é a mesma coisa. Muitos de nós queremos grandes vitórias, mas nós não queremos passar por situações adversas. Nós queremos grandes testemunhos, mas nós não queremos passar pelos desertos que Deus permite que nós passemos na nossa vida. O que está acontecendo aqui é que Deus vai preparar o coração de Faraó, e ele vai endurecer o coração, e ele fala para Faraó: persegue de novo esse povo. Deus usa essa situação para que o povo judeu desfrutasse de um milagre, e para que as pessoas do Egito pudessem lembrar que Deus é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus que está acima de tudo e de todos. Pois bem, o que acontece? Eles vão aqui, Faraó chega perto deles ali,
E diz que os judeus então eles ficaram com medo. E quando a gente fica com medo, qual que é a tendência nossa? Qual que é a nossa tendência quando a gente fica com medo? Paralisar. A nossa tendência qual mais é? Reclamar. A nossa tendência é achar de quem foi a culpa. Porque a gente está com medo, a gente está acuado, a luta está grande, as tempestades à nossa volta estão atingindo e prejudicando a nossa vida, a nossa família e assim por diante. E a gente fica tentando achar o culpado daquela situação adversa que nós estamos enfrentando. Não foi diferente com o povo judeu. Diz que eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, por que você foi nos tirar do Egito? Moisés, você nos tirou do Egito porque lá não tinha túmulo suficiente para a gente morrer naquela terra? Olha o ponto que eles chegaram. E aí Moisés, ele fala algo extraordinário. Ele diz assim: Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Sabe o que Moisés está falando aqui? Que o foco dos judeus estavam aonde? No problema. Nos egípcios com 600 carros perseguindo eles, e agora eles vão estar diante de um mar, para atravessar um mar. E eles sabem que diante dessa batalha eles poderiam morrer. Moisés está tirando os olhos disso e está colocando os olhos no Senhor. Ele está dizendo assim: vocês devem aquietar o coração de vocês e ver o grande livramento que Deus vai fazer hoje nas nossas vidas. E é interessante que Deus aqui, e o autor aqui também, que é Moisés provavelmente, ele fala assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Ou seja, vocês vão ver Deus agindo e vão ficar calados. E aí sabe o que acontece, irmãos? Faraó chega com os seus carros e os seus cavalarianos. A batalha vai começar. Só que antes que a batalha comece, vem o versículo de número 15. E é aqui que eu quero já caminhar para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O tema da mensagem, não sei se o Nani colocou avance, prossiga, né? Está aí, prossiga, avance. Lembra que eu falei que o medo nos paralisa? Lembra que eu falei que o medo faz a gente reclamar? Deus chega para Moisés e ele fala assim para Moisés: por que clamas a mim? Eu sempre olhei para esse versículo e eu confesso que eu nunca entendi essa expressão que Deus usa com Moisés. Nunca entendi. Moisés está orando, falando: Deus vai dar um grande livramento, Ele vai livrar vocês, e vocês vão ficar calados diante do grande milagre que Deus vai fazer. E depois dessa oração que ele faz, Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, por que você clama a mim? É a mesma coisa, pastor Zé Roberto, a gente pedir para que Deus cure uma enfermidade, para que Deus abra uma porta de emprego, para que Deus salve um familiar nosso, e Ele chega para nós e fala assim: filho, por que você está orando para mim? Não é estranho? Um filho chegar para o pai e pedir: pai, o senhor compra algo para mim? E o pai fala para o filho: por que você pede isso para mim? É óbvio, porque ele é uma criança, às vezes não tem dinheiro, tem um sonho, assim por diante. Só que eu prefiro entender agora e tentar explicar isso para os irmãos. Por que Deus fala: por que clamas a mim? Sabe por que Deus fala isso? Porque muitas das nossas respostas, presta atenção nisso que eu vou falar, muitas das nossas respostas, nós já temos no nosso coração. Sabe qual que é o grande problema? A gente sair da teoria e ir para a prática. Esse que é o grande problema nosso. Volto a falar aqui uma coisa que eu sempre falo, talvez eu deveria ter me formado em professor de educação física. Todo mundo sabe que atividade física faz bem, não sabe? Mas o saber sem a prática gera alguma coisa? Não. Aliás, gera barriga, igual eu adquiri 10 dias de férias.
O que eu quero dizer é que muitas das respostas já está dentro de nós. Deus já tinha dado um bordão para Moisés. Parece que esse bordão aqui é somente um bordão, né? Mas vocês lembram o que Moisés fez com o bordão? Quem se lembra? Alguém lembra? Você lembra, pastor? Bateu na água, transformou água em sangue, não foi isso? Quando ele foi falar lá com o bacana do faraó, ele tinha que mostrar que ele era o cara enviado de Deus. E aí ele põe o bordão lá, a água se transforma em sangue. Ele põe o bordão de novo, volta a ser água. Ele joga o bordão ou a vara no chão, vira o quê? Uma cobra, uma serpente. Depois ele pega de novo, vira uma vara. O que isso está querendo dizer? Que o milagre já estava nas mãos de quem? De Moisés. E eu quero dizer que o milagre também já está nas nossas mãos. E muitas vezes nós nos enfraquecemos, nos amedrontamos, nos diminuímos diante das lutas, porque a gente fica esperando algo extraordinário acontecer, sendo que o extraordinário Deus já deu para mim e para você, que foi o sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que haja libertação, para que haja cura nas enfermidades que nós temos. Jesus disse uma palavra que muitas vezes eu e você esquecemos, que é: está o que, gente? Consumado. O que era para ser feito já está feito. Esse é o grande problema meu e é o grande problema seu, porque a gente fica esperando um anjo vir do céu para falar conosco. Eu quero dizer que a solução dos nossos problemas está dentro de nós, e a solução dos nossos problemas se chama Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Sabe, irmãos, quando a gente enfrenta problemas na vida, a solução já está dentro de nós. É clamarmos pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus operou milagres. Ontem nós estudamos no Evangelho de Marcos que Jesus ressuscitou a mortos. Jesus expulsou demônios de pessoas que estavam possessas a vida inteira. Jesus curou enfermidades, como aquela mulher de fluxo sanguíneo, 12 anos sofrendo, Jesus curou. E ele disse para aquela mulher: vai, a tua fé te salvou. E cadê a sua fé? Cadê a ação daquilo que Deus colocou na sua vida? Cadê a ação? Cadê a nossa confiança de que Deus está presente nas grandes batalhas da nossa vida? Eu não estou dizendo que nós não precisamos clamar a Deus, devemos clamar a Deus. Só que o que eu estou querendo dizer é que o poder do nome de Jesus já está sobre mim, já está sobre você. Eu não preciso de um lenço de um pastor, eu não preciso de uma água ungida, eu não preciso de um óleo que foi prensado das oliveiras lá de Israel, não. O que Jesus deveria fazer já foi feito por mim e por você. Agora é tomar posse dessa vitória de Cristo em nossas vidas. O que tem nos paralisado muitas vezes é que nós esperamos algo miraculoso, grandioso acontecer. Tem pessoas que estão esperando um anjo vir do céu para falar: ó, marche. E hoje está um anjo aqui na terra dizendo: marche para você. Siga em frente, vá adiante. Muita gente na pandemia paralisou, porque tinha a base da sua fé somente aqui dentro da igreja, desse templo aqui, que vai ficar aqui também. Nós precisamos entender que Deus está falando para nós essa noite: já está dentro de você a vitória, agora vai para frente, siga adiante. Tem muita gente que fica lembrando de coisas do passado, paralisada. Se Deus não tivesse tirado aquele emprego que eu tinha. Se Deus não tivesse levado aquela pessoa que eu amava. Se Deus não tivesse permitido. Vou dizer algo para você que eu nunca falei aqui na igreja, mas quando eu comecei a pastorear a igreja lá em Santa Cruz do Rio Pardo, depois de um ano e meio que eu pastoreava a igreja, eu tinha uma casa em Rio Claro financiada pelo banco. E eu me lembro como se fosse hoje, mas eu já sou curado com isso. Eu me lembro que eu tive que vender uma casa em Rio Claro. Falei até para a dona Cida isso hoje. Por causa de R$300 que eu não tinha para pagar o financiamento da Caixa.
por causa de R$ 300, há uns 10 anos atrás. A pergunta que eu faço é: vai ficar, ou vai adiantar eu ficar remoendo isso que eu já passei na minha vida? Vai adiantar, gente? Mas tem gente que fica paralisada. Tem gente que fica, mas naquela época, se fosse assim, se fosse assado. Ai, se eu tivesse aquele emprego. Ai, se eu tivesse casado com aquela pessoa. Ai, se eu tivesse... É daqui para frente, marche, siga adiante. Por isso que Paulo fala que ele está num caminho da perfeição, e ele fala assim: se eu quero ser uma pessoa perfeita, eu tenho que esquecer das coisas que para trás ficam, e avançar para aquelas que estão diante de mim. É a mesma coisa que Deus está falando para Moisés: siga adiante. E sabe como que o povo está? Por que Deus nos trouxe até aqui? A gente podia ter morrido lá no Egito, estava tão bom lá no Egito. Será que estava tão bom assim no Egito, gente? O que vocês acham? Vida de escravo é boa? A gente estudou na escola sobre o período de escravidão aqui no Brasil, né? Onde eram trazidos da África e tantos outros países, principalmente da África, pessoas que trabalhavam de escravos aqui no nosso país. Até hoje dura isso aqui no nosso país, até hoje. Esses dias não sei se é do consulado da Filipinas, não sei quem viu na televisão, mantinha uma pessoa do país dela, dentro da casa ali do consulado, é embaixadora que fala, batendo na mulher em pleno século 21, a escravatura. Quem que gosta de viver como escravo, irmãos? Você não come o que você quer, você come o que está colocado na mesa para você comer, se é que uma refeição chega à sua mesa. O povo estava tão paralisado que eles falaram assim: olha, Moisés, que ideia que você teve de tirar a gente do Egito, deixasse a gente morrer lá na escravidão. E tem muito cristão assim no dia de hoje. Vida boa era aquela que eu tinha no passado. Irmãos, vida boa é que eu tenho hoje. Não materialmente falando, mas pela paz que eu tenho, pelo poder do sangue de Jesus que está sobre a minha vida, sobre a fé que Ele colocou em mim para que eu possa prosseguir diante das batalhas que eu enfrento na vida. Avance, marche. Deus fala para Moisés, e eu já vou encerrar aqui a mensagem. Ele fala assim, 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você teria coragem de fazer isso? Fala a verdade. Você está com milhares de pessoas ali, talvez 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Está tudo ali perto, na frente de um mar. Mesmo que seja um braço do mar, não seja aquela imensidão, talvez você como líder, você pegaria esse bordão e tacaria na água para abrir? Eu confesso que eu acho que eu ia falar: Deus, o senhor está de brincadeira, né? Com a minha varinha aqui, com o meu bordão, eu vou abrir o mar? Mas Moisés creu, porque ele entendeu: marche, siga adiante. Tem muita gente preocupada na maneira em que vai ser realizado o milagre, e nós não podemos ficar presos nisso. Marche apenas, ou seja, prossiga. Tem muita gente através da oração querendo ensinar Deus a converter coração de marido, de esposa, de filho. Olha se pode. Não, Deus, o senhor usa fulano de tal para falar com meu filho. Então quem é Deus? Você ou ele? Ai, Deus, faz dessa maneira aqui, age no coração do meu marido, dessa maneira aqui. O método é dele, a vontade é dele, a maneira é a dele de fazer. Deus chega para Moisés e fala: põe o bordão e você vai dividir o mar no meio. E sabe o que acontece? Moisés ouve o comando. Lembra que o bordão já era a vitória que estava na mão de Moisés? Ele obedece a voz e sabe o que acontece? O mar se divide. Hoje nós temos cientistas que falam: não, mas é um vento que passa lá, aquele lugar já foi comprovado. Não é assim, Zé, que a gente ouve, pastor? Já foi provado que lá fica raso numa época do ano. Independente, camarada, para você que conhece mar, independente se foi um vento, se lá era mais raso ou não, diz a palavra de Deus que o povo judeu passou aos pés enxutos, e que depois que o povo judeu inteirinho passa, os egípcios entram, sabe o que acontece? O mar raso fica fundo. Os cientistas não explicam isso, explicam que ficou raso, mas como que ficou fundo? Uma coisa que era rasa,
O fato é, irmãos, que o milagre quem faz não sou eu, não é você. O que nós podemos fazer é marchar. Siga adiante. Siga adiante, mas siga crendo que Deus está à frente da sua vida. Não no eu acho que está. Não, Deus está à frente da nossa vida. Se nós estamos aqui, chegamos até aqui, se queremos continuar servindo a Deus, a palavra é prossiga, vá adiante, marche, não olhe para trás. Irmãos, não sei se vocês já perceberam, mas fique ligado, tem muita gente se afastando à nossa volta. A igreja não é a mesma que era 6 meses atrás. E se você for ficar olhando, sabe o que vai acontecer? Talvez você seja um que fique para trás também, como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Deus falou: sai de Sodoma e Gomorra e não olhe para trás. O que a abençoada mulher fez? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. A vida cristã é prosseguir adiante, é seguir, é mesmo tomando pedrada, tomando pancada para todos os lados, acordando todos os dias com luta, é falar: eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou continuar seguindo adiante. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, e essa palavra ela precisa ser aplicada na minha vida e na sua vida. Esses dias eu vi um homem, nem vou citar o nome dele porque não é necessário, mas uma pessoa que tinha uma voz teológica forte aqui no Brasil. E eu vi ele falando várias heresias esses dias, e eu pensei, tempos difíceis a gente está enfrentando. E a nossa bússola para marchar vai ter que ser isso aqui, ó, a palavra. Lembra dos crentes bereanos? Pastor pregando, líder pregando, sabe o que eles estavam fazendo? Com a Bíblia aberta, confrontando aquilo que o pastor está pregando. Não para ficar criticando, mas para saber se a mensagem era pura e verdadeira e bíblica. Porque senão, irmão, se nós perdemos a nossa bússola, eu não sei quem já foi soldado, quem serviu no exército. Alguém já serviu aqui? Já serviram, né? Eu fiz o tiro de guerra, que não é comparado ao exército, mas uma noite nós dormimos no Horto Florestal lá em Rio Claro. E no meio da floresta, você sabe onde é norte, sul, leste, oeste? Grosso modo a gente não sabe. A gente sabe assim que o sol nasce no leste, morre no oeste, é mais ou menos isso, né, seu Theo? O senhor que é bom de... É assim, Rafa? Os engenheiros aí. Leste, oeste, beleza, você tem mais ou menos uma direção, mas o que nos dá o norte? A bússola. Porque não adianta eu marchar, presta atenção nisso, na direção errada. O pastor mandou marchar, aí marcha para o divórcio, marcha para se separar, para brigar com as pessoas. Não, não é esse tipo de marcha. É marchar com o norte certo. E a nossa bússola, cada vez mais, irmãos, vai ser isso aqui, ó, a palavra de Deus. Mas o líder é o fulano de tal, não interessa. O que a palavra fala? Fique com a palavra e marche. Tempos difíceis sobrevirão ainda mais sobre a terra. E nós precisamos encarnar, no sentido certo da palavra, um espírito de soldado, de marchar, de falar como Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé no meu coração. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você essa noite. Talvez você entrou aqui hoje meio cansadão de lutar. Talvez você entrou com esse espírito de judeu, dizendo: nem deveria estar servindo a Deus no dia de hoje, devia estar naquela vida que eu tinha no passado. Que meu amigo não serve, está bem, tem 8 carros na garagem, mora lá na cobertura na João Fiuza, está nos melhores condomínios de Ribeirão Preto, tem fazenda não sei aonde. Deus hoje fala para a gente: prossiga, marche. Que você possa nortear a sua vida através da palavra do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu tenho visto agora, é na adversidade que Deus está provando a sua igreja. Na adversidade. A Bíblia fala que nos últimos dias muitas pessoas iam se apostatar da fé. Cuidado com isso. A Bíblia não engana, a Bíblia não mente.
E a apostasia muitas vezes vem porque é excesso de luta que nós estamos enfrentando. E hoje eu quero que você saia daqui como um soldado. Continue marchando. Tem soldado caindo na sua volta? Se você puder, ajude um, ajude outro, mas prossiga. Siga adiante. Marche. Não viva de passado, viva do presente, olhando para o futuro com os olhos de Cristo, sabendo que Ele vai estar do seu lado nessas grandes batalhas que todos nós estamos enfrentando na vida. Se eu abrir o microfone aqui, todos nós, começando aqui do pastor, do Mateus, até o Nani lá do fundo, o Rafael e o Jairo, todos nós vamos falar, estamos passando por lutas difíceis. Ou na família, ou no trabalho, ou financeira, saúde. Irmãos da nossa igreja passando por enfermidades. O Elton agora esses dias ficou mal, falta de ar, era sintoma de Covid, aí não sabe se é Covid, se é pneumonia. Um que morreu, o vô do Mateus, pessoas enfermas à nossa volta, alguns idosos passando, mãe do pastor Zé Roberto, Dorinha, Dona Mercedes, tantos outros, a irmã da Dona Cida faleceu, dias difíceis, irmãos, e nós precisamos entender que Deus está falando para nós, continue marchando, continue adiante, daqui para frente, sem olhar para trás, prosseguindo para o alvo, que é aquilo que Cristo colocou dentro de mim e dentro de você, amém? Nós vamos orar ao Senhor e eu quero que você ore pela sua vida essa noite, pedindo para que o Senhor te dê força, para que você possa continuar marchando, lutando, para que você não caia no meio do caminho e fique para trás, como a mulher de Ló, mas que você possa seguir adiante. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado pela Tua Palavra. A Tua Palavra, ela tem o poder de iluminar o caminho para nós andarmos. A Tua Palavra, ela é como uma bússola para nos nortear, para nos guiar, diante daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, diante das tempestades, dos desertos que passamos, diante das adversidades que nos assola. A Tua Palavra, ela vem para guiar as nossas vidas, e para nos dizer essa noite, não temas, para dizer nessa noite, confie no Senhor, para dizer essa noite que nós precisamos ter o alívio, o descanso, a paz dos nossos corações, de que Deus está à frente da nossa vida. Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos ajudar, que nessa noite o Senhor possa guiar cada um de nós, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Pai, que nós não retrocedamos, que nós não fiquemos paralisados, mas que possamos marchar e seguir adiante. Muitas têm sido as nossas aflições, mas nós confiamos em Ti, a nossa esperança está no Senhor. A palavra de vitória já foi liberada há mais de 2000 anos atrás. Jesus disse, está consumado, e nós tomamos posse dessa verdade essa noite. Os nossos problemas em Cristo Jesus já foram todos solucionados. Nessa noite, Senhor, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, entregamos os nossos problemas diante de Ti, sabedores de que a vitória é nossa em o nome do Senhor Jesus. Nós temos a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós não somos perdedores, não, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se hoje, ó Deus, tem alguém que ouviu essa mensagem, que está desanimado, triste, abatido, eu te peço, levanta esse irmão, essa irmã, levanta essa pessoa que está ouvindo essa palavra, essa oração, e coloque-a de pé, para que ela possa prosseguir, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé no coração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por esse culto essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode sentar por um instante, você que está aqui na igreja. Hoje, como a gente está com pouca gente para ajudar, eu vou pegar aqui os pedidos rapidinho, pelo menos nos que estão aqui no YouTube para a gente, para que a gente possa saber quem está pedindo oração. Eu sei que o Theo me falou aqui no começo do culto, para que nós pudéssemos orar pela Dona Cida, pela família, pelo seu Theo, pela Juliana, o Richard.
Aqui quem mais, gente, aqui dentro da igreja? Pastor Zé Roberto, a Rita, amor pela mãe, pela dona Neuza, falei com ela hoje, nós vamos orar por ela. Pelo Dimas, pela dona Mercedes, deixa eu ver quem mais aqui. A paz, a turma da paz, graça e paz, paz. Aqui, Ruth Alves, pede oração pela família. A Sheila, vamos orar pelo Elton, né? Que pediu oração também. A Wanda, deu a paz. Pai do Dri pediu oração pelos irmãos e familiares. A Silvana Galo deu boa noite. Aqui, o pastor Zé Roberto pediu oração pela família. E a Sheila pela saúde do Elton. Alguém mais aqui, irmãos, entre nós, que quer algum pedido de oração? O Netão também? Amém. Vamos orar, então, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Nós já oramos aqui pela palavra, agora eu quero orar pelo seu pedido de oração. Eu quero que vocês orem também pela Ana, ela sentiu um mal-estar agora à tardezinha, uma dor no corpo. Orem por ela também, para que Deus possa restaurar a saúde da minha Rosinha querida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, por esse culto. E agora, Deus, queremos apresentar todos esses pedidos aqui que foram colocados no YouTube, nessa transmissão ao vivo. Queremos apresentar os pedidos aqui também dos nossos irmãos aqui da igreja. De modo geral, Pai, que o Senhor possa responder às nossas orações. Tantas pessoas que estão passando por lutas na saúde, Pai. Oramos pela dona Hilda, oramos pela dona Cida do Tel, oramos pela dona Rita, pela Neuza, oramos pela dona Mercedes, pelo neto também que pediu oração. Oramos, ó Deus, em favor, ó Deus, da dona Dorinha, da dona Mercedes, a dona Hilda que está passando por momentos difíceis ali também de saúde. Oramos pelo Elton, eu oro pela minha esposa também, pela Ana. Eu oro para que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder em favor de cada um de nós, Pai. Naqueles que pediram aqui também através do YouTube, estende as Tuas mãos de poder, de graça e de misericórdia, Pai, e faz um milagre, não por merecimento, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor por cada um de nós. Pai, que o Senhor também abençoe a nossa igreja. Tempos difíceis nós estamos enfrentando, mas eu creio que o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o cabeça da igreja. Eu peço, cuida do corpo de Cristo que está aqui na terra, aqui em Ribeirão Preto, cada irmão, cada irmã, cada família, Pai, cada filho Teu e filha Tua que tem frequentado, que tem assistido os cultos nos lares. Alcança com Teu poder, com a Tua graça, Senhor, e faz a Tua obra em cada uma das nossas vidas. Oro hoje também em favor da vida da Jéssica, que está completando mais um ano de vida. Que o Senhor a sustente, que o Senhor a fortaleça, e que a bênção do Senhor esteja também sobre a Tua filha. Pai, e que o amor do Senhor, a graça de Jesus Cristo Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Não esqueça, então, amanhã eu vou liberar a inscrição do culto de domingo de manhã e no sábado, no domingo à noite, às 7 horas, tá? Venha preparado para tomar a ceia e que Deus possa abençoar o seu final de semana em nome de Jesus. Vão em paz, em nome de Jesus.